Bom dia, família, tudo bem? Muito bom dia a todos, eu sou o Gustavo, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a uma transmissão da Família 5%, indo para o trabalho hoje, quinta-feira, dia também nublado aqui, apesar de que uma grande parte está azul, mas tem umas nuvens carregadas, e eis que o preto latino, o perturbador de Israel, dirigindo-se para o seu trabalho, resolve dar uma caroninha até quando o aplicativo permitir, né? Porque esse aplicativo tem me deixado na mão. Muito bom dia para os administradores dos canais, também dos grupos. Bom dia para as mães, está chegando aí, né? Esse dia puramente comercial, que é o Dia das Mães, porque mãe não merece ser celebrada somente uma vez ao ano, um dia no ano. Mãe é mãe todos os dias. Então, beijão para todas as mães, as avós, que são mães 2 vezes, e para todos aqueles que já estão aí no chat. Aqui, segundo consta, 12 pessoas. 12 pessoas. Mas deixa eu fazer aqui um refresh. Vou sair aqui da zona escolar e vou fazer um refresh. Certamente tem mais. Ok, tirando aqui, faz um refresh. E o canal já tem 2.833 inscritos. Logicamente que muito mais pessoas veem o canal, mas vocês já sabem, o FoiceTube bloqueia, faz sabotagem, etc e tal. Ana FG, bom dia. Thierry Torres, Mariana Prado, Marcelo Mata, Odenor Aquino, Yahweh é o Eterno, Flor Godoy, tudo bom, minha querida? Ana Paula, tudo bem? Quem mais chegando por aqui? Nesoliton Batista, perdão se eu falei errado, Nesoilton Batista, Luciana Aparecido da Silva e outras pessoas mais que estão chegando. Bem, meus amigos, como vocês sabem, por 2 dias consecutivos eu venho tentando falar sobre a cabeça da serpente na ida para o trabalho e sempre cai. E quando cai já não está mais me permitindo voltar. Antigamente caía, eu voltava e continuava a transmissão. Agora cai e corta direto. Caso caia, aí eu vou ter que usar um outro aplicativo e entro novamente, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido aquela live teste de ontem à noite. Para quem não sabe, já é o 2º dia, né? O 2º ou 3º dia. Bom, segunda-feira não teve. Então, terça, quarta, 2 dias já, 2 noites. Eu tenho entrado já aí no Brasil, tarde da noite, 10 horas, 22 horas horário de Brasília, 21 horas horário daqui, porque eu estou aprendendo a utilizar o Wirecast, que é um programa sensacional, mas muito complexo, e eu tenho feito transmissões, e para se fazer um teste tem que se entrar ao vivo, e aí, já que tem gente acompanhando, a gente acaba batendo um papo. Ontem falamos um pouco sobre transhumanismo. Na terça-feira, basicamente foi tocado um áudio de uma aula do professor Loriel sobre o atual governo, e hoje eu ainda vou ver o que será comentado. O certo é que eu vou entrar possivelmente 1 hora, 1h20, etc e tal. E ontem à noite, quem esteve presente, foi passada uma notícia fresquinha a respeito de que Israel irá fazer guerra contra o Líbano, e depois o próximo na lista é a Síria. E caso aconteça, veremos o cumprimento de Isaías 17 e Jeremias 49. E também os Estados Unidos irá fazer guerra contra a Rússia. Aí sim que é um problema, porque a Rússia tem como atacar o lado oeste dos Estados Unidos, a costa oeste, que é a Califórnia e aqueles estados
que ali estão, Califórnia, o Alasca também está mais abaixo, inclusive até o Alasca pertencia à Rússia. Os Estados Unidos comprou, que a Rússia disse que não tinha nada, e lá os Estados Unidos encontrou petróleo. E a pessoa que me passou essa informação, não posso falar o nome, comentou que temos um amigo em comum, passou para esse amigo, e esse amigo comentou comigo, para que eu passasse a informação em português para a audiência que acompanha o canal, que existe um plano aqui nos Estados Unidos de invadir 7 países em 5 anos. Alguns já foram até invadidos, me parece. Eu vou ver quais são os países, a lista de países, e vou passar para vocês. E essa pessoa disse para esse outro que me passou a informação: olha, pega a tua família, sai daí, a coisa vai ficar feia. Se os Estados Unidos entrar em guerra contra a Rússia e também contra o Irã simultaneamente. Aliás, na Síria os Estados Unidos já está combatendo o Irã. Não sei se tem sido noticiado aí, aqui tem sido noticiado muito discretamente, mas os Estados Unidos, o Donald Trump declarou aquela guarda real, né, guarda nacional do Irã como terrorista. E quando os Estados Unidos declaram uma instituição terrorista, isso é um cheque assinado em branco para que o exército americano caça essa entidade ou organização em qualquer parte do mundo e pode matar. Então a Guarda Nacional Iraniana foi considerada uma instituição terrorista, e os Estados Unidos já estão combatendo o Irã na Síria. Já destruiu várias, não vamos dizer bases, mas postos iranianos que estão dentro da Síria. E essa informação é que os Estados Unidos vai se entrar em guerra contra a Rússia e também contra o Irã ao mesmo tempo. Olha, como eu estava comentando com o amigo que me ligou ontem, que o desejo dele é de ir para o campo. Ele falou: olha, Gustavo, aqui a coisa vai ficar muito feia. Eu falei: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de ficar feia aí, a feiura primeiro vai acontecer aqui, porque esse país é o mais visado. E aquela notícia também que foi dada junto com essas, de que os Estados Unidos e Israel irão abandonar as Nações Unidas, isso daí é muito forte. Por quê? Porque já foi ressuscitado o Sinédrio, que no passado era um conselho de 70 anciãos que tomavam as decisões, julgavam os casos no Israel antigo. Sendo que agora o Sinédrio moderno será constituído por 70 nações que supostamente irão apoiar Israel e a construção do terceiro templo. E entre esses, o apoiador número 1 é os Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump, que, como eu já disse, eu tenho que medir as minhas palavras. Os judeus ortodoxos estão profundamente infiltrados na Casa Branca. Tem como um ponto de apoio o genro do Donald Trump, que é ortodoxo, Jared Kushner. E o plano de paz, que como Donald Trump está chamando de acordo do século, foi posposto, seria anunciado a priori no dia 15 de maio, mas o Jared Kushner disse que vai anunciá-lo depois do Ramadã. Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos, em que eles têm que jejuar do nascer do sol até o pôr do mesmo. E esse plano será anunciado depois. A Arábia Saudita está fazendo uma pressão enorme contra a Palestina para que a mesma aceite esse plano. E como que a Arábia Saudita está fazendo essa pressão?
Porque um dos grandes financiadores da Palestina é justamente a Arábia Saudita, o Estado terrorista da Arábia Saudita, que também é até contraditório, né? Porque os Estados Unidos têm como lema aqui não negociar com terroristas, mas a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio e é um Estado terrorista. E também é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Lembrando que quando Donald Trump esteve lá na Arábia Saudita, e até os Simpsons mostraram aquele episódio, né, eles tocando naquela bola, etc e tal, foi selado um acordo na venda de mais de 130 milhões de armas. A Arábia Saudita comprando 130 milhões de dólares em armamentos dos Estados Unidos. Pessoal, é uma coisa muito complexa. Geopolítica é uma coisa muito complexa. Mas vamos aqui, até agora não cortou, né? Vamos aqui então mostrar algumas coisinhas interessantes. Olha aqui, começando por essa, né? O Donald Trump com o falecido pai dele, atrás o símbolo da caveira, que não ouso dizer que é o do Skull and Bones, da caveira e ossos, porque não tem os ossos ali cruzados. Mas eu tive que cortar essa foto, porque o interessante dessa foto é a posição das mãos de ambos, tanto do Donald Trump quanto do falecido pai dele. Lembrando que o falecido pai dele, conforme foi dito naqueles hangouts, primeira e segunda parte, presidente Jair Messias Bolsonaro, outro lacaio do sionismo, o falecido pai do Donald Trump ajudou e muito os judeus ortodoxos. Mas o interessante dessa foto aí, eu me foquei na caveira, mas depois eu vi que o interessante são a posição das mãos. E aí eu fui e coloquei essa foto aqui dos judeus ortodoxos. Olha a posição das mãos, os círculos. Isso daí é uma simbologia cabalística. Simbologia cabalística. A cabala, que é o lado esotérico do judaísmo, e a cabala que concedeu o prêmio Tree of Life, ou seja, a árvore da vida, para o Donald Trump. Inclusive tem uma foto dele, Donald Trump, dirigindo-se a um centro da cabala, ou como se diz aqui em inglês, Kabbalah, porque termina com AH, então puxa-se a palavra torna-se oxítona, Kabbalah. E ele, a Ivanka, o Jared Kushner, indo para um Tree of Life, que é um centro cabalístico. E voltando aqui, tem um outro símbolo cabalístico, que esse aí, olha, quando eu mostrei isso, que teve gente que ficou decepcionado. Poxa, agora eu não posso mais brincar. O Dr. Spock. Isso daí é um símbolo cabalístico. Se vocês colocarem assim no YouTube, Rabino Jonathan Kahn, faz simbologia cabalística. Aí vocês verão aquele rabino. Eu, gostava dele, olha, assisti as pregações dele, mas foi uma grande decepção quando eu descobri isso. E descobri isso por causa desse sinal aí. Vocês verão no vídeo que ele vai ministrar a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que está em Números capítulo 6, não lembro agora o versículo. A bênção aarônica. Olha, já tivemos o primeiro corte. Mas eu estou marcando aqui, eu estou parado no sinal. E isso deve ser ao fato que, como eu estou fazendo um caminho novo, deve ser porque nesse sinal que eu estou parado, tem uma agência bancária, e então deve entrar em aflito a minha conexão com
a conexão do banco. Então, por isso que tivemos um corte. Mas, voltando, então, aquele moreninho da Igreja Adventista, sabe muito sobre a Bíblia. Ele foi até no programa do Jô, quando o Jô tinha aquele programa de entrevistas. Eu não lembro o nome dele. Ele também tem um vídeo antigo em que ele professa a mesma bênção de Arão e faz o mesmo sinal com as duas mãos levantadas. Eu falei, caramba, tá tudo junto e misturado com o mal, porque isso daí é um sinal cabalístico. Então nós vemos que os judeus ortodoxos estão misturados com a cabala, que por sinal estão misturados com os muçulmanos, com os maçons, que também estão misturados com os jesuítas, e todos estão misturados com os Illuminati e servem também a serpente, sendo que, como já foi comentado aqui, a cabeça da serpente, segundo o Steve Denun, o judeu messiânico, eu não posso falar, mas vocês já sabem, né? Quem são. Aqui a foto que sempre que eu tenho tentado mostrar essa foto, cai a conexão. O Vladimir Putin com um rabino ortodoxo. E aí está escrito o seguinte: à esquerda Putin e o seu handler, a pessoa que cuida, né, dele, é o rabino, qual é o nome aqui? Rabino Berel Lazar. Então tem esse rabino aí que ele é quem, segundo eu soube, o conselheiro do Putin com relação a assuntos globais. Então veja bem, de um lado nós temos o pessoal aqui que está ao redor do Trump. Na Rússia tem também, porque o Chabad Lubavitch começou na Rússia. E essa palavra Chabad é formada, Ra significa uma coisa, Bad outra, e é formada por 3 palavras que significa conhecimento, sabedoria e alguma coisa assim. Então esse movimento nasceu na Rússia, dos judeus ortodoxos russos. E aí nós temos esse judeu que é o handler, não saberia dizer uma tradução exata para o português dessa palavra, Handler, handler. Isso é muito usado para aqueles que são controlados pelo MK Ultra, que todo artista que passou pelo MK Ultra tem um handler, a Britney Spears e outros. Então quando eles tentam sair da programação ou começam a apresentar problemas, aí o handler tem que reprogramar a pessoa. Então o handler é o que se ocupa daquele ator, daquela atriz, para que continue sob o efeito do MK Ultra. E o Vladimir Putin tem um também. Olha que interessante, não é mesmo? Agora, outra foto interessante que eu encontrei aqui, olha, isso daqui me deixou boca aberta. Aqui está autarquia, aí está a águia, que tem todo um simbolismo, sendo que essa águia aí não é a águia bicéfala, ou seja, de 2 cabeças. Porque a de 2 cabeças é maçônica, né? Mas está escrito embaixo assim: Mussolini ha sempre ragione, ou seja, Mussolini tem sempre a razão. Sou aparecido, pessoal. Qualquer semelhança não é pura ou mera coincidência. Mussolini tem sempre razão, ou sempre tem razão. Olha, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Eu fiquei boca aberta com isso aí. E vocês sabem que tem um pessoal que ama usar um hashtag, né? Fulano tem razão. Já no passado não havia essa moda do hashtag, mas esse dito, essa frase, essa alcunha
já era utilizada, mas para Mussolini. Bom, deixa eu ver aqui onde eu tenho que ir agora. Só um momentinho, meus queridos. Voltando. Aqui está. Essa é a deusa Eostre, ou Eostre, que é a deusa da fertilização. E olha o que ela está segurando em seus braços. Um coelhinho. Então pegaram a Páscoa, que é algo tremendamente espiritual, porque Páscoa significa libertação. A Páscoa não foi instituída pelo Messias. A Páscoa passou a existir quando Israel, quando da última praga no Egito, a morte de todo primogênito. E aquela preparação de aspergir o sangue de um cordeiro nos marcos das portas, e o anjo da morte passou e matou o primogênito onde não havia o sangue. E os judeus deveriam comer ervas amargas e pão cozido, aquelas ervas amargas simbolizando os 400 anos que eles passaram sob a escravidão egípcia. Isso é a Páscoa. Aí o que aconteceu? O sistema, tal como o Natal, que não é uma festa cristã, o sistema foi e desvirtuou tudo. E a Igreja Católica adotou essas festividades, ou esses festivais pagãos do mitraísmo, do Zohar, de onde vem o zoroastrismo, e colocou no calendário. Quaresma, você não vê na Bíblia algo relacionado a Quaresma, que tem que colocar cinzas, fazer o sinal da cruz na testa, etc. Então, quando a pessoa celebra uma Páscoa que dá chocolate e o símbolo da Páscoa é um coelhinho, na realidade a pessoa está prestando um culto a essa deusa prostituta aí, que foi adotada pela Igreja Católica, e muitas pessoas a servem sem tomar conhecimento. Passando para a próxima aqui, bom, até agora somente uma queda, espero que fique assim. Olavo de Carvalho não deve ser levado em conta pelo que fala, diz Vilas Boas. Lembrem-se que na segunda-feira eu vou continuar aqueles áudios da Kátia Arbex. Cada dia eu recebo áudios da Kátia Arbex. E vocês que acompanharam hão de se lembrar que eu parei justamente naquela foto onde mostra o Vilas Boas com seu uniforme de gala, e que ele foi adido cultural do Brasil na China por 10 anos. E a Kátia Arbex o chama de traidor da pátria, que ele era um dos muitos que merecia ser julgado, e ela até fala em paredão, porque ele é um traidor da pátria. E aí ele foi comandante do exército por vários anos, passou o comando do exército esse ano para o maçom do Pujol, e ele agora está como secretário da GSI juntamente com o general Heleno. E está essa guerra aí entre o papai Smurf, o Gandalf e os militares. E o Vilas Boas disse isso, que Olavo de Carvalho não deve ser levado em conta pelo que fala, diz Vilas Boas. Passando aqui para a próxima, Flávio Bolsonaro. A prioridade para o Brasil é a aprovação da nova Previdência, para ajustar as contas e trazer investimentos necessários à geração de milhões de empregos. Tudo isso daí é balela, pessoal. Tudo isso daí é mentira. É mentira, mentira, mentira. Porque esse é um discurso pronto, que foi passado para o Bolsonaro através do Chicago Boy, do Paulo Guedes, que vai enriquecer enormemente os bancos e os banqueiros, e ele também, Paulo Guedes, porque ele é banqueiro. Então, passou vamos dizer assim, na primeira fase, já estão soltando morteiros, como diz a professora Paula Marisa, dando tesouras anais, etc e tal.
mas ainda faltam mais 2 ou 3 etapas. Eu, como brasileiro, espero que não passe isso. Espero que não passe, mas como tudo está se encaminhando para uma destruição, então eu, infelizmente, tenho que admitir que esse golpe sim será dado no Brasil. E aí ele continua dizendo: tudo que não precisamos agora é de guerra institucional, legislativo, judiciário, que a inviabilize, tudo que a oposição quer. Quer dizer, ele dando uma desculpa porque o irmão dele, né, não assinou aquela CPI da Lava Toga. Passando para a próxima. Isso daqui repetido, perdão. Vamos então aqui à próxima. O deputado Marco Feliciano, do Podemos São Paulo, afirma que o general Hamilton Mourão tem conduta indecorosa, desonrosa e indigna e conspira contra o presidente Jair Bolsonaro. O Marco Feliciano, o maçom do Marco Feliciano, esteve na casa do outro maçom sionista, que é o Olavo. E ele trouxe esse documento para que o Olavo assinasse. O Olavo fez essa postagem dizendo: esteve na minha casa o deputado, pastor Marcos Feliciano, trazendo um documento para que eu assinasse de protesto em favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Olavo assinou. E logo depois foi revelado então que o Marco Feliciano, o maçom do Marco Feliciano, entrou com um pedido de impeachment do Mourão. Não estou defendendo o Mourão, todos aqui já sabem a minha posição, que pelo fato do Mourão ser maçom, e tem gente inocente que diz: mas o que tem que ele é maçom? O que tem, cara pálida? É que a maçonaria, os interesses da maçonaria não tem nada a ver com os interesses do país chamado Brasil. A maçonaria tem a sua própria Constituição, a maçonaria tem as suas próprias leis, a maçonaria tem o seu próprio tribunal, cada maçom tem o seu cartão de identificação, que é o CIM, C-I-M, cartão de identificação do maçom, e aqui nos Estados Unidos, não sei no Brasil, a maçonaria tem o seu próprio passaporte, ou seja, traduzindo em miúdos, papudinho, a maçonaria é um estado paralelo. E quem não é maçom é considerado profano. E para os maçons tudo, para os profanos fumo. E como disse aquele cantor, o Zé Rodrigues, no vídeo que eu toquei várias vezes, onde ele afirma que o Brasil é nosso, o Brasil é de nosso interesse porque nós inventamos o Brasil. Ele diz isso. Então você, alienado, que não vê nenhum problema em que um vice-presidente do Brasil seja maçom, aprenda, vai ler, vai estudar, em vez de ficar vendo Xuxa e Bem-Estar, vai estudar, vai ler antes de falar besteira, porque tem um monte de gente falando isso. Vamos aqui para a próxima. Justiça bloqueia 103 mil do deputado federal Felipe Francischini, PSL do Paraná, por gastos com alimentação. Olha, 103 mil com alimentação é demais, hein? O Francischini não é aquele que é o presidente da CCJ? Esse ano de 2019 está maravilhoso. Muitas máscaras. Falando em máscaras, sei que já passou o carnaval, não é mesmo? Mas olha que coisa horrível. Não basta ser comunista. Tem que ser uma múmia com cara de maracujá de gaveta. Olha, imagina essas 3 acordando pela manhã. Até o cachorro sai correndo com medo. Olha a cara da bruxa Memeia, da Fegali. Olha o tamanho do nariz, ladrona de oxigênio. Você entrar num elevador com ela, você desmaia, passa mal. Fica sem oxigênio. Olha a cara da amante. Esse narizinho já foi botocado, já foi retocado. E olha a cara da crente. Lula, eu te amo, Lula. Sinceramente, pessoal, não basta ser comunista. Tem que ser uma múmia. Isso é de causar inveja ao The Walking Dead. É de causar inveja.
Passando para a próxima, possível sucessor do Papa diz que imigração em massa levará a Europa à extinção se não for interrompida. Bom, isso já foi comentado. Aí está o possível sucessor do Papa, o que vem confirmar o que está escrito naquele livro, no primeiro volume, Confissões de um Illuminati, que o Chiquinho não é o último Papa. Ele preparou o caminho numa clara imitação barata e paraguaia do Evangelho, em que João Batista veio primeiro preparar o caminho para o Messias. O Chiquinho está preparando o caminho para a chegada desse aí, o último, que com esse discurso boca mole já está atraindo o favor e a atenção das pessoas, porque a Europa está à beira da extinção. E ele, ao se posicionar a favor da Europa e contra a imigração, já angariou a simpatia de grande parte da humanidade. Mas tudo isso daí faz parte de um plano, de um engano, de uma conversa fiada para ganhar a simpatia das pessoas. Continuaremos acompanhando cenas do próximo capítulo. Passando para a próxima. Não devia mostrar isso aqui, não. Não devia mostrar isso. Não vou mostrar não, porque é algo pessoal. Isso daqui quem postou foi a filha do Olavo, a Heloísa. Que a loira do banheiro, ela foi fazer foi uma filmagem ou uma sessão de fotografias quando ela foi eleita, e ela se arrumou no apartamento de uma amiga e esqueceu uma calcinha dentro do banheiro da amiga, né? Isso daí pegou muito mal. Mas não vou falar nada não. Isso daí é a capa da revista Época, que o papai Smurf chama de É Porca. O cara ficou 10 dias ou uma semana assistindo anonimamente o curso, né, o COF, curso online de filosofia do Olavo, e aí tudo sobre o nada. E fez um trabalho detonando a filosofia olaviana, o criador do olavismo. Passando aqui para a próxima. Após a exibição de O Jardim das Aflições, Olavo disse que os jornalistas brasileiros são todos drogados. Deu esporro no jornalista do Financial Times e foi elogiado por Steve Bannon como um dos maiores intelectuais vivos. Essa aliança aí que me preocupa, pessoal. Olavo e Steve Bannon estão arrastando o bobalhão do Eduardo Bolsonaro. Essa aliança aí, esse cara, o Steve Bannon, eu até confesso, gostei de várias coisas que ele fez, defendi a atitude dele, mas depois aquela coisa, né? A gente começa a pesquisar, a ler e vai descobrindo coisas. Esse cara, ele foi expulso do governo do Trump, o próprio Trump o expulsou, porque ele tem umas ideias radicalíssimas. E ele agora está muito ligado ao Olavo, porque ambos são perennialistas. Ambos são seguidores do René de Guignon. Então eu vejo com muita preocupação essa aliança. O Steve Bannon já está dando pitacos na política brasileira. Já disse que o Mourão também teria que sair do governo, ser execrado do governo. E certamente ele está fazendo a cabeça dos filhos do Bolsonaro. E também jogando mais gasolina nessa confusão aí, Olavo e militares. Eu vejo isso com muita preocupação. Tudo isso, meus queridos, são as víboras, as serpentes, filhotinhos que foram postos pela verdadeira serpente, a antiga serpente, Satanás. Mas a cabeça da serpente, já foi falado aqui, não posso repetir, porque senão eu vou trazer problemas para mim mesmo. A cabeça da serpente, quem está de frente para dominar o mundo, são aqueles que
estão revolucionando lá em Israel, os Ashkenazes. Próximo aqui, já estou chegando no trabalho. Olha o que o Papúcio disse, o homem da busanfa enrugada. Papa diz que pessoas que rejeitam homossexuais não têm coração humano. Papa diz que pessoas que rejeitam homossexuais não têm coração humano. Bom, com essa eu peço a conta, baixo a cortina, fecho a conta e vamos embora, né? Vamos embora, porque o que dizer do Francisquinho, né? O que mais podemos comentar sobre o Francisquinho, não é mesmo? Bom, pessoal, então fiquem atentos que hoje à noite, provavelmente às 22 horas, horário aí de Brasília, eu vou entrar ao vivo com mais um teste, tá bom? Temos aqui 168 pessoas, muito obrigado a todos vocês. E hoje às 22 horas, horário de Brasília, mais um teste, né? Eu tô aprendendo a utilizar esse programa, é muito bom, mas também muito complexo, e tem detalhes ainda que eu não consigo ainda dominar. Ontem, por exemplo, as vinhetas não entraram, não foi possível tocar as vinhetas. Vou ficando por aqui. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.